independente de estar os valores de x no gráfico, os valores, né? Ó, aqui fica fácil ver, ó, que ele está aqui, né? Ó. O ponto de encontro da curva é esse aqui. A ideia era que a gente construísse o gráfico e descobrisse os pontos. Então, o que a gente precisa saber, x igual a meio é essa reta aqui, ó. X igual a 1 meio. X igual a raiz de y, ou seja, x igual a raiz de y, o cara só quer te enrolar, né? Na verdade, se eu elevar ao quadrado, isso aqui é y igual a x2. Então, é uma parábola, né? Ó, y igual a x ao quadrado. Ou seja, ele só mudou a estrutura da função para te complicar. E a terceira curva, que é y igual a menos x mais 2, é essa reta aqui, né? Ó, o x negativo, o meu ângulo aqui é maior do que 90 graus. Isso, quando o cara só me dá, como eu fiz com vocês, eu só dei as funções, você tem que fazer o gráfico e ver a interseção. É o que complica às vezes. Então, aqui nesse caso, eu tenho que fazer essa área aqui, essa área toda, menos esse pedacinho, né? Se eu calcular esse pedaço e tirar esse pedaço, eu encontro, né? Ó, tudo que está embaixo da reta, menos tudo que está embaixo da parábola, sobra só esse pedacinho. Então é isso que eu tenho que fazer. Primeiro passo é descobrir que ponto é esse. Ou seja, esse ponto, eu estou dizendo o quê? Que a parábola é igual à reta, né? É o ponto que elas se encontram. Então, x ao quadrado é igual a menos x mais 2. Então, x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Então, eu tenho que resolver essa equação do segundo grau. Eu resolvendo ela, ó, soma menos b sobre a, então dá menos 1. Produto, menos 2. Então, dois números que somados dão menos 1, multiplicado dá menos 2. Então, x1 é 1, x2 é menos 2. Porque essa parábola, ela continua para cá, né? Ó, ela vem para cá, em algum lugar ela encontra a reta novamente. Mas como a gente só quer o lado direito da curva, o x vale quanto? O x vale 1. O x vale 1. Tá? Se o x é 1, menos 1 mais 2, 1. Então eu sei que o y é 1 também. Então, aqui é meio, então eu não preciso, né? Aqui é a reta x igual a meio. Então eu determinei o ponto, né? O meu intervalo de integração é esse aqui. Então a gente vai integrar de meio até 1 menos x mais 2 dx. Eu estou integrando a reta. Né? Eu estou integrando essa curva aqui, a reta. Aí é a integral básica, né? A integral de menos x é menos x2 sobre 2. Mais a integral de 2, 2x. De 1 até meio, ou de meio até 1. Agora é montar a conta, né? É o limite superior menos o limite inferior. Então vai ficar menos 1 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes 1, né? Isso aqui. Menos quem? Menos meio ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes meio. Meio, né? Isso aqui vai dar menos meio, mais 2, menos. Alguém entrou ou não?
menos menos meio, isso que vai dar ao quadrado, dá menos 1/4. Então, vai ficar menos 1/4 sobre 2, mais 2 corta com 2, mais 1. Estou fazendo bem devagarzinho. Isso aqui vai ficar menos meio mais 2, menos 1/4 dividido para 2, dá 1/8, né? Ó, eu tenho 1/4 sobre 2, isso aqui é 1 sobre 4, vezes 1 sobre 2, que é igual a 1/8, tá? Mais 1. Ficou menos meio. Peraí. Menos meio, mais 2, mais 1/8, menos 1, né? Eu só peguei o sinal ali. Então, isso vai dar menos meio, mais 2, mais 2 com menos 1. Ó. Então, vai ficar menos meio, mais 1/8, 2 menos 1, mais 1. Basta eu somar essa fração. O denominador é 8, né? Então, dá 4, dá 1, dá 8. Então, vai ficar menos 4, mais 1, mais 8. 8 com 9, menos 4, 5. 5/8 unidade de área. Essa é a área abaixo de quem? Da reta. Agora a gente tem que fazer a área abaixo da minha parábola, que é o quê? Integral de meio até 1 de x2 dx. A integral de x2 é x3 sobre 3, variando de meio até 1. Então, 1 ao cubo sobre 3, menos meio ao cubo sobre 3. Opa, desculpa, é cubo, tá? Ao cubo. Então, vai ficar 1/3 menos meio ao cubo, 1/8 sobre 3. Como é que eu faço isso aqui? Igual lá. Então, vai ficar 1/3 menos 1/8 vezes 1/3. Então, isso aqui vai dar 1/3 menos 1 sobre 24. O MMC vai dar 24, dá 8, dá 1. Então, vai ficar 8 menos 1, vai dar 7 sobre 24, unidades de área. Então, a minha superfície vai ser o quê? Vai ser a primeira área, que é 5/8, menos 7 24avos. O MMC é 24. O MMC aqui é 24. 24 dá 3, 24 dá 1. 3 vezes 5, 15, menos 7. 15 menos 7, 8. 8 sobre 24. Opa, dá para simplificar por 8, né? Então, vai ficar 1/3 unidade de área. Então, a minha superfície é 1/3 unidade de área. Essa aqui, ela só tem uma dificuldade. Essa aqui é a número 2. Vocês já viram a função y2 igual a 2x? Ninguém viu. Não é que não existe. Na verdade, ele só enrolou o que a gente precisa. Então, eu vou ter que ajeitar. Minha função y2 igual a 2x, isso aqui é y igual a raiz de 2x. Então, a minha função é raiz de 2x. A segunda, x2 igual a 2y, isso aqui é y igual a x ao quadrado
x2 igual a 2y, eu posso dizer que é y igual a x2 sobre 2. Então, as minhas funções estão aqui. Tá? Essa aqui é a parábola, né? Ó, x2 sobre 2. E essa aqui é o raiz de 2x. Lembra, raiz de x, né? Raiz de x é uma função assim. E a x2 é assim. Então, ele só confundiu a gente. Se não tivessem os pontos marcados aqui, eu teria que calcular quanto é que vale o x para eu calcular o meu intervalo de integração. Essa aqui eu vou fazer porque eu achei ela diferente. Tá? Na verdade, eu deveria ter apagado os números, que é para vocês terem que calcular. Mas isso é uma questão que complica, não pela função, mas na hora de fazer o intervalo de integração. Ou seja, eu tenho que calcular em que lugar, né, qual é o ponto que x ao quadrado sobre 2 é igual a raiz de 2x. Tem que resolver esta equação aqui. Alguém tem ideia de como eu resolveria isso aí? Hein, pessoal? Quem está me atrapalhando? Essa raiz, né? Então, eu vou elevar tudo ao quadrado. Então, só que eu vou dar uma melhorada. x2 é igual a 2 raiz de 2x. Elevando ao quadrado, né? Ó, elevando ao quadrado, eu tenho x à quarta é igual a 4 vezes 2x. Então, x à quarta é igual a 8x. X à quarta menos 8x igual a zero. Tenho que lembrar lá do meu primeiro período, fatoração e produto notável. Nem primeiro período, né? Lá do ensino fundamental. Eu consigo colocar o x em evidência, vai ficar x ao cubo menos 8 igual a zero. Lembra, sempre que eu tenho um produto que dá zero, então um dos termos tem que ser zero. Então é x igual a zero ou x3 menos 8 igual a zero. X ao cubo é igual a 8, x é igual a raiz cúbica de 8, raiz cúbica de 8 é 2. Então eu tenho dois pontos que essas curvas se encontram. No x igual a zero, que está aqui, e no x igual a 2, que já estava aqui também. Então, quando ele não me dá o intervalo de integração, eu tenho que estudar na curva. Não tem jeito, tá? Então, vai ser tudo que está abaixo dessa curva menos o que está abaixo dessa curva. Então, a integral de 0 até 2 de raiz de 2x dx. Trabalhar com raiz não é muito salutar. Então, lembra? O produto das raízes é igual à raiz do produto. Então, eu posso escrever que isso aqui é integral de 0 até 2 de raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de x dx. Raiz quadrada de 2 é uma constante, então pode sair da integração. Então, isso aqui vai ficar raiz de 2 integral de 0 a 2 de x elevado a meio dx. Né? Sempre é mais fácil fazer a potência, né? Raiz de x, lembra lá de potência, né? Raiz quadrada de x é x elevado a meio, né? O denominador é o índice da raiz e o numerador é a potência. Não pode esquecer aquelas propriedades lá do período passado. Então, isso aqui vai ficar raiz de 2 vezes x elevado. Lembra como é que faz? É n menos 1. Então, vai ficar meio. 1 menos meio, 3 meios. Sobre 3 meios. De 0 a 2. Né? Então, eu posso até melhorar. Isso aqui vai ficar raiz de 2 vezes
2/3, né, que inverte o que está aqui embaixo, é igual vezes raiz quadrada de x ao cubo. De 0 até 2. Então, vai ser o de cima, como o de baixo é 0, já dá 0. Então, eu só vou fazer raiz de 2 vezes 2/3 vezes raiz de 2 ao cubo. Então, vai ficar raiz de 2 vezes 2/3 vezes. Raiz quadrada de 2 ao cubo é o quê? 2 raiz de 2, né? 2 ao quadrado sai e fica lá dentro. Então, 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 vezes 2 vezes 2 sobre 3. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8/3 unidades de área. Então, a área que está abaixo dessa curva aqui, que é a raiz, é 8/3 unidades de área. Então, agora eu tenho que fazer a integral de x2, né? Eu fiz essa integral, agora vamos fazer essa aqui. Então, integral de 0 até 2 de x2 sobre 2 dx. Isso aqui vai ficar meio integral de x2 dx, né? Isso aqui é como se fosse 1 sobre 2, eu posso tirar que quanto menos número eu tiver ali, menos vai embolar a gente. Então, isso aqui vai dar meio vezes quem? x3 sobre 3, de 0 até 2. Então, vai ficar x, posso pegar aqui, já multiplico, vai ficar 1/6 de x ao cubo, de 0 até 2. Então, isso aqui vai dar 1/6 de 2 ao cubo, né? Menos, quando eu botar o x igual a 0, isso aqui zero, então não preciso fazer. Então, isso aqui vai ficar 8/6. Posso dividir por 2, 4/3 unidades de área. Então, a minha superfície toda é o quê? 8/3 menos 4/3, que dá 4/3 unidades de área. Esse aqui é a mesma coisa. Se ele não tivesse me dado os dois intervalos, né, os dois pontos em que as curvas se cortam, eu teria que calcular. Então, eu tenho que fazer essa igual a essa. Então, 5 menos x2 é igual a x mais 3. Então, vai ficar menos x2 menos x menos 2 igual a 0. Né? Vai para lá o 3 vem menos. Isso mesmo. Eu posso melhorar. Ao invés de trazer para cá, levar para o outro lado. Então, o menos x2 fica mais x2, mais x menos 2 igual a 0. Melhor trabalhar com x positivo, né? Passei para o outro, para o lado de lá da curva. Aqui as raízes são x1, x2, fazendo por baixo, aquela soma de produto, 1 e menos 2. E tá, ó, 1 e menos 2. Nesse caso, as duas raízes servem. Então, eu vou ter que fazer tudo que está debaixo da parábola, menos tudo que está debaixo. Tudo que está debaixo da parábola, menos tudo que está abaixo da reta, sobra aquele pedacinho lá de cima. Então, integral de menos 2 até 1, de quem? De 5 menos x2, dx. Uma coisa que às vezes melhora, eu gosto sempre de fazer a curva que vai diminuir da outra. Então, eu faço a de cima, o primeiro resultado vai ser o que eu vou diminuir do segundo resultado. Isso é uma maneira também de você não embolar depois, você ver por quem é quem, e às vezes inverter, que aí vai dar negativo e você se perder. Então, eu procuro fazer na sequência. Mas é uma técnica, cada um faz, né, da maneira que for mais
simples e mais comum para você. Então, a integral de 5 dá 5x, menos a integral de x ao quadrado vai dar x3 sobre 3. Tudo isso de menos 2 até 1. Então, agora a gente vai substituir e fazer as contas. Então, vai ficar 5 vezes 1, menos 1 ao cubo sobre 3, menos 5 vezes menos 2, menos 2 ao cubo sobre 3. Então, vai ficar 5 menos 1/3, menos 5 vezes 2, menos 10. Vai dar menos 8 mais 8/3. Então, vai ficar 5 menos 1/3 mais 10 menos 8/3. 5 mais 10, 15. Menos 1/3 com menos 8, menos 9/3. Então, vai ficar 15 menos 3, que dá 12 unidades de área. Vou até botar aqui embaixo, né? Vai ficar 15 menos 3, que é igual a 12 unidades de área. Vou apagar aqui, para não ficar muito no cantinho. Então, essa é a área da curva, que é a parábola. Agora, eu vou calcular a área que está embaixo da reta. Então, integral de menos 2 até 1 de x mais 3 dx. x2 sobre 2 mais 3x, de menos 2 até 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado, 1, meio, mais 3 vezes 1, 3. Menos 2 ao quadrado, 4. Dividido por 2, 2. Mais 3 vezes menos 2, menos 6. Então, 1/3, meio mais 1/3. Eu posso até deixar aqui, ó, 1/3 mais 3. 2 menos 6 menos 4, com menos mais 4. Então, vai ficar 1/3, não, 1 meio. Então, vai ficar meio mais 7. 14 mais 1, 15. 15 meios. Unidades de área. Então, a área de cima é 12 unidades de área. Abaixo da parábola. Abaixo da reta, 15 meios. Então, a minha superfície... Vou virar a página. A minha superfície vai ser o quê? 12 menos 15 meios. Então, dá 2 vezes 12, 24 menos 15, sobre 2. 24 menos 15, 9 meios unidades de área. Então, a superfície, essa superfície aqui, dá 9 meios unidades de área.